Olá, meu amigo, minha amiga, você simpatizante da mesma fé, você católico, você espírita, não importa qual a religião que você tem seguido. Esta noite estamos entrando mais uma vez com o programa A Hora e Agora, ou seja, novamente estamos aqui para trazer uma palavra que ela vai mudar e impactar a sua vida. Se você está agora mudando de canal e você para aí agora, não tira desse canal. Talvez você fosse assistir um filme aí de terror, assistir uma partida de futebol, ou você fosse ver uma novela, que quando você desligar e terminar, não vai edificar em nada a sua vida. Mas se você prestar atenção, nesses próximos 20, 25 minutos, você vai ver que o nosso Deus tem uma mensagem para você que pode mudar o quadro da sua vida. O nosso Deus tem uma mensagem que você não vai todo dia continuar mais desse mesmo jeito, desse marasmo, onde não há mudança. Você chega em casa e todo dia é a mesmice. Todo dia você chega em casa, você tem até mesmo uma notícia que não é boa, que o seu filho ele continua nas drogas, a sua filha não tem hora para chegar, você não consegue mais conversar, não tem mais diálogo na sua casa. Mas eu posso garantir para você, que se você permitir que a palavra que eu vou levar para você nesse momento, ela vai fazer a diferença através do poder de Jesus Cristo, vai fazer a diferença através da manifestação do Espírito Santo e das palavras proféticas que nós vamos proferir nessa noite. Algo de novo começa a acontecer no seu lar. Não tire desse canal. Aliás, se tiver alguém lá no quarto, lá fora, aproveite e chame para ver esta mensagem. Essa mensagem vai impactar e vai marcar a sua vida. E ainda que você não tenha uma Bíblia, se tiver, melhor ainda, mas se você não tiver, você ouça bem a mensagem que eu vou te levar agora. Está no Evangelho de João. Se você tem, abra a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Eu tenho aqui uma mensagem que vai falar sobre um homem e sobre a mulher. No capítulo 3 é sobre Nicodemos, e no capítulo 4 é sobre a mulher de Samaria. E que mensagem é essa? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nasceu há 2000 anos aproximadamente aqui na terra, ele aproveitava todas as oportunidades e ele dava sempre oportunidades. Ele abria o seu coração, ele abria os braços para receber aqueles que estavam em dificuldades. E ele, como era o Filho de Deus, ele era homem ao mesmo tempo Deus, então ele tinha a sensibilidade das pessoas que estavam passando por lutas, das pessoas que estavam passando por dificuldade. E aí eu vou levar para você, primeiramente a respeito de Nicodemos, que está no capítulo 3, onde Nicodemos tem um diálogo com ele, um diálogo assim muito particular. E no capítulo 3, e no versículo 3, Jesus respondeu e disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este homem era um homem que ele era um homem importante, era um homem estudado, um homem culto. Ele participava do Sinédrio. O que é isso? Do concílio do Sinédrio. 70 pessoas estudadas e versadas. Não é hoje que alguém, só porque tem uma fama, mas não sabe nem ler nem escrever, já vai lá, na Câmara, já fica lá representando, recebe muitos votos. Não, os homens daquela época, eles tinham que conhecer muito da lei, homens estudados. E Nicodemos fazia parte dessas 70 pessoas, desse concílio. E Nicodemos, ele ouviu falar, ele viu sinais e maravilhas de Jesus Cristo, e diz a palavra de Deus aqui, que num determinado momento, ali numa noite, ou seja, às escondidas, porque às vezes você, meu amigo, minha amiga, está em casa, você tem vergonha de ir à igreja, porque eu vou na igreja dos crentes, vão zombar de você. Isso aconteceu comigo, não te preocupe não, o Espírito Santo faz a obra. Então você fica preocupado, eu vou na igreja dos crentes, vão zombar da minha vida. E Nicodemos, como ele tinha também uma posição socioeconômica, política, onde ali se soubesse, onde se viu um homem versado na lei, faz parte do Sinédrio, ele agora vai ter um particular com Jesus Cristo, essa seita, ou seja, havia uma rejeição. Mas Nicodemos, ele pegou um momento oportuno, saiu ali à noite, como eu já disse, às escondidas, ele chega até o Senhor Jesus Cristo e diz: mestre, sei que aquilo que o Senhor faz não é natural, eu tenho certeza, eu tenho a fé, que aquilo que procede do Senhor só pode vir do alto, só pode vir de Deus, porque ele diz inclusive no versículo 2, ali onde diz: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, ó Senhor Jesus, se Deus não for com ele. E Nicodemos se coloca na posição de humildade,
ele se coloca ali numa condição onde ele queria ouvir da parte do mestre. Ele chama Jesus Cristo de rabi, de mestre. Ele se coloca inferior, mesmo tendo todo estudo, né? E Nicodemos chega diante do mestre e coloca: Senhor, eu preciso entender direito tudo isso. Eu quero saber de onde vêm esses sinais. Então Nicodemos está ali diante de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, né, chega até Nicodemos: Nicodemos, é assim que funciona. Eu, Filho de Deus, desci aqui para dar a vida, para oferecer o reino para todo aquele que crer em mim. Eu não obrigo ninguém a crer em mim. Existe o livre-arbítrio onde você pode crer, me aceitar como seu Salvador, ou você pode até crer e não aceitar. Então, eu quero dizer para você algo de importante. Todo o estudo que você tem, né? Tudo o cargo que você ocupa lá no Sinédrio, isso não vai adiantar nada se você não nascer de novo. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos, como a gente tem enfatizado, com todo o grau de intelectualidade que ele tinha, né, com todos os conhecimentos da lei, ainda assim, ele não tinha sensibilidade espiritual. O que é isso, pastor? Quem não tem a sensibilidade do Espírito Santo não pode entender das coisas do Espírito. O homem natural, ele entende das coisas naturais, mas o homem que tem o Espírito Santo, que tem Jesus, ele entende das coisas espirituais. Então, Nicodemos, você tem que nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. E Nicodemos, de uma maneira até ingênua, né? Como você pegasse um grande homem hoje, um grande governante, e dissesse: você precisa nascer de novo para ser salvo. E esse homem fala: mas como é, ó Jesus Cristo? Nicodemos dizendo para ele: como posso eu entrar lá no ventre da minha mãe? Com esse tamanho, já um homem formado, como eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus Cristo, até de uma maneira talvez irônica, Jesus Cristo acha até interessante a pergunta daquele homem culto: voltar no ventre da mãe. Fala: Nicodemos, eu me admiro você, um homem tão estudado. E está até escrito aqui assim, em João, capítulo 3, e o versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, 3:10 de João: tu és mestre Israel e não sabe disso? Tu és mestre, com tudo que essa bagagem, você não entendeu o que eu estou querendo dizer? É necessário um renovo. Você precisa ser renovado. Você tem que ter uma conversão na sua vida, onde agora eu passo a ser o seu libertador. Eu passo a ser aquele, então, que vou dirigir a tua vida. E mais importante, Nicodemos, naquele dia em que eu voltar, eu vou levar você também para o reino. Você fará parte do reino de Deus, ao qual o Pai me enviou à terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Nicodemos, ele passou então a entender depois das explicações do Senhor Jesus Cristo. Mas pelo histórico, né, pelo estudo dos teólogos, não há garantia que Nicodemos até mesmo foi salvo. Mas isto não é nem mais importante, porque fica a cargo do nosso Deus o juízo sobre Nicodemos. Nós até deduzimos que pode ter sido sim, porque depois ele defende Jesus lá na frente. Mas você que está me assistindo agora, você que está vendo agora, você certamente, muitos que me assistem precisam nascer de novo, porque eu sei que não tem somente evangélicos ou cristãos, eu sei que está você aí católico, você aí espírita, você que talvez tenha um segmento assim que para você é tudo, mas não muda o quadro da sua vida, eu quero falar para você desse momento, nesse dia, que Jesus Cristo, eis que apresento Ele a você como Ele foi me apresentado. Eu te apresento talvez numa circunstância que você diz: não tem mais jeito. Esse câncer que me assolou, o médico disse: o seu câncer, ele não tem mais jeito. Eu quero dizer que nem o câncer é seu se você crer. Eu te apresento Jesus Cristo, que Ele quer fazer uma conversão na sua vida de tal modo que você não mais estará na roda dos escarnecedores. Você não sentirá mais o prazer de estar sempre na roda onde tem jogo, onde tem a bebida, onde tem as palavras torpes, palavras essas que não levam a nada. Porque quando nós estamos no meio de pessoas que trazem palavras ruins e negativas, este mal que você ali absorve, seja num bar, seja numa esquina, seja numa viela, este mal, ele contém muitos espíritos malignos que você acaba o quê? Levando então para a sua casa. Quando o homem, você que talvez esteja numa condição dessa, né? Numa condição de estar até mesmo adulterando, ou você mulher, o que acontece? Quando um homem tem uma segunda pessoa envolvida, onde existe o contato físico, o que acontece?
todo aquele mal que existe na outra vida, quando existe o contato físico, esta pessoa vai para casa e ali na sua casa ela se relaciona com a esposa, com o esposo e todos os espíritos maus que você adquiriu daquela pessoa, você leva então para a sua casa e ali começa toda a maldição a acontecer. Mas ainda que isso esteja acontecendo, porque a palavra diz que aquele que crê, ainda que esteja morto, ele viverá. Se você estiver nessa condição ou algo assim similar, semelhante, eu tenho uma palavra para dizer essa noite. Jesus Cristo está entrando na tua casa agora, Ele quer mudar o quadro da tua vida. Ele não quer ver mais a tua esposa chorar porque você não chega. Ele não quer ver mais a tua esposa chorar porque quando você chega alcoolizado. Os seus filhos pequenos ainda talvez, com 3, 4, 5 anos de idade, eles choram. Eles até mesmo gostariam, você, meu amigo, que você não chegasse em casa. Porque quando eu era criança, eu não tinha entendimento. O meu pai chegava em casa, era um tormento, tiro dentro de casa, né? Agressões à minha mamãe querida. E eu imagino que alguns de vocês podem estar nessa condição. Mas eu digo para você, eu não tive essa recepção. Eu não tive ninguém naquela idade que me fosse apresentado. Mas Jesus Cristo disse que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E chegou então o tempo de Deus na minha vida e Ele chega para você. Talvez muito mais jovem do que eu, muito mais novo que eu, chegou imediato, porque os meios de comunicação que nós temos, através dessa TV, inclusive aqui, agora te dá a grande oportunidade, que se você tinha vergonha de pegar a Bíblia e ir para a igreja, se você tinha vergonha de alguém falar que você é crente, esquece, crente até o diabo é, mas você tem que se tornar um cristão verdadeiro. Jesus Cristo, Ele quer entrar na sua casa essa noite, Ele fala para você, como falou para Nicodemos, você precisa, meu amigo, minha amiga, se tornar uma pessoa nova, renovada pelo poder dEle. E o poder que está nele será emanado do alto do trono da glória, e a Shekinah envolverá a tua casa, e o Espírito Santo começa a mover a alma e o corpo da tua esposa, dos teus filhos, da tua vida. Jesus Cristo quer te libertar deste mal que tem assolado a tua casa, este mal que você às vezes não gosta de ficar nem mesmo da tua casa, mas a partir de hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do vosso coração. Bem, Jesus Cristo teve então esse encontro pessoal, esse evangelismo pessoal com Nicodemo, e Nicodemo se interessou, que você também se interesse em ter um particular com o Senhor Jesus Cristo. Não adianta você ficar ouvindo sobre pastores, sobre irmãos, que aconteceu isso, aquilo, porque isso não é o mais importante. Você conhece um pouquinho a palavra, mas vamos dizer que você que está me ouvindo, alguns de vocês assistindo, não conhece a palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quando chega em João, no capítulo 6, Ele faz um grande discurso. Jesus Cristo começa a fazer um discurso e falando exatamente do que era necessário para que as pessoas obtessem a salvação. Eu vou parafrasear para você o que é isso, pastor. Eu vou falar com outras palavras aquilo que está escrito na Bíblia. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho da vida. Se você quer ser salvo, se você quer esse reino que eu te ofereço, você precisa parar de continuar nos vícios, você precisa parar de continuar com as más companhias, você precisa parar de assistir esses filmes talvez pornográficos, a revista que não leva a nada, você precisa parar de entrar nessas salas da internet que é pura prostituição, você precisa parar de então falar palavrão, você precisa parar de agredir a tua esposa, você esposa agredir o teu marido, você precisa parar de procurar em alguém aquilo que ele não tem para te dar. E quando o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6 de João, ele chega lá na frente, ele ora para aquela multidão, eram seguidores dele, o que acontece? Quase que a totalidade vai embora. Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, ele tem ali uma grande decepção, embora ele soubesse que isso ia acontecer. Sabe o que quer dizer com isso? Se você quer ter uma nova vida, se você quer nascer de novo, é necessário que você ouça essa palavra que foi pregada, que você tenha um encontro verdadeiro, e a partir daí você começa a se render a Cristo. Você tem que ir à casa do Senhor para você receber o alimento que você só pode receber através das Escrituras Sagradas. Às vezes tem cristãos até mesmo que já estão na igreja e ficam procurando sempre revelações. Que revelações? Revelações da irmã Candinha, da irmã Mariazinha, do irmão Joãozinho. Sabe qual a revelação melhor que existe? Eu vou falar para você, está aqui nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, segundo consta de estudiosos e teólogos, ela tem 31.173 versículos. Alguns dizem que tem mais de 8.000 promessas, mas só a promessa de você herdar o reino de Deus já vai ser uma grande coisa. Portanto, você quer se alimentar? Leia a palavra de Deus.
você quer falar com Deus, você ora. Quando você quer receber a palavra de Deus, você se alimenta da palavra de Deus. E hoje, você tem a maior das suas oportunidades. Porque, como diz, o dia de amanhã não compete a nós. Nós não podemos garantir nada. Mas se você está tendo o primeiro chamado, ou se você já teve muitos chamados, e você teima e ficar mais velho para ir para o Senhor, você vai esperar mais um pouquinho. Quem diz que você vai levantar daqui 5 minutos? Quem diz que você vai continuar vivo daqui meia hora, daqui uma semana? Eu já disse em outra programação que algumas catástrofes que aconteceram, quantos terremotos que têm acontecido, quantos tsunami, quantos avalanches que acontecem até mesmo no Brasil, como no Rio de Janeiro, em Teresópolis, tem assolado, elevado e matado vidas e vidas. E quantas dessas pessoas que foram um dia ouviram a palavra, alguns até mesmo conheceram a palavra, alguns conheceram o Senhor Jesus Cristo e depois deram as costas para a palavra, deram as costas para o Senhor Jesus Cristo, e nessas catástrofes que acontecem na natureza, muitas, centenas e milhares de pessoas certamente perderam a oportunidade que no dia que Jesus voltar, está no reino, não farão parte do reino. Não perca essa oportunidade. Eu diria para você que essa oportunidade é de ouro. Você precisa pegar essa oportunidade, se envolver com o Senhor, ir até uma igreja, receber Cristo como seu Salvador. Mas tem você também que está assistindo, que conheceu a palavra, foi até um dizimista fiel, você talvez foi até um pregador da palavra do Senhor, você participou, ajudava, mas um dia veio uma luta na igreja, e através dessa luta que você fez, você pegou, ou por causa do pastor, ou por causa do diácono, ou porque alguém deu bronca na sua nenenzinha, na sua criancinha, você fez beicinho e foi embora. O que você ganhou com isso? Vou te falar de uma das curas que o Senhor Jesus Cristo fez. Um dia se apresenta diante do mestre 10 leprosos. 10 leprosos. Estavam condenados à morte, não estavam? Eles chegaram até o Senhor Jesus e pediram que ele fosse curado. E o nosso Rei dos Reis, porque ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, Jeová Rafá, aquele que cura, ele orou pelos 10 leprosos. O que aconteceu? Todos foram curados, porque a Bíblia nos mostra que jamais Jesus Cristo ora e de maneira parcial acontecem as coisas. O nosso Deus, ele faz completo. Só que você não quer que tudo aconteça num toque de mágica. Nosso Deus não é mágico. Ele é sim o Todo-Poderoso, mas ele vai trabalhar na sua vida gradativamente. Quando você recebe Jesus, o seu nome é escrito no livro dos céus, mas é necessário que, além de aceitar, você comece então a participar do corpo de Cristo, para que progressivamente, gradativamente, você então vai o quê? Crescendo em santidade, e a partir daí, tudo vai acontecendo então na sua vida. E esses 10 leprosos que eu acabei de te falar, um dia, certamente, Jesus Cristo, pode ser que ele esperava, mas ele esperava que eles fossem agradecê-lo. Mas o que aconteceu? Dos 10, somente um voltou. Quanto é? 10%. Ou seja, 10 que foram pedir a cura, queriam simplesmente a cura para continuar no mundo fazendo as mesmas besteiras, os mesmos besterol que faziam, participando de tudo que não prestava. Mas ali tinha um homem no meio daqueles 10. Sabe quem simboliza esse homem? Você que está me vendo agora. Você que está no meio desses 10, desses 100, desses 1000, não sei. O Senhor te colocou diante desta TV agora para que você, simbolizado por este leproso que foi curado, ele volta até o mestre agora. Então ele diz: Senhor, eu vim agradecer. Jesus Cristo sabia, mas ele tinha que fazer aquela pergunta. Ele diz assim: e cadê os outros 9? Porque eu não curei só um. Certamente o leproso curado disse: não sei. Jesus Cristo fica feliz com aquele homem, ele nem fala a respeito da cura, ele diz: a tua fé te salvou. Sabe o que significa isso? Que independente da tua condição, mais importante que tudo nessa terra é você ser salvo. Havia um homem também que tinha grandes celeiros, era um homem muito rico. Esse homem olha um dia para os celeiros dele e diz assim: o que vou fazer? Não tem mais onde guardar mantimento. E daí, ele fala: já sei o que vou fazer. Eu tenho muito dinheiro, eu vou derrubar todos os celeiros que são pequenos, derrubarei todos, construirei galpões ainda maiores, está resolvido. Aí vem uma voz para ele: e se essa noite pedir a tua alma? Compreendeu o que eu quero dizer? O que adianta toda a riqueza que aquele homem tinha, se ele não tivesse Jesus?
É isso que Jesus quer fazer essa noite, esse dia. Entrar na sua vida, abençoar a tua vida, mudar esse quadro. E não importa se os seus celeiros são muitos ou são poucos, não importa quanto tem na tua mesa hoje ou não tem, importa que Ele quer fazer mudança na sua vida. E Ele certamente vai mudar o quadro daquilo que você tem tido dificuldade. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus de transformação. O nosso Deus diz na palavra, em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem para você saúde física, Deus tem para você saúde na alma, Deus tem para você neste dia a restauração do teu casamento, a libertação do teu filho da droga, Deus tem nesse dia a cura do teu câncer, a reconciliação para você que um dia abandonou a igreja por qualquer coisinha e atribuiu às pessoas aquilo que você próprio causou. Então Deus entra na tua casa hoje, sabe para quê? Para restaurar. Zaqueu um dia também permitiu que o mestre entrasse na sua casa, e Zaqueu naquele dia foi salvo, Zaqueu e toda a sua família. Deus é um Deus de maravilha, Deus é um Deus poderoso. Eu quero dizer para você que eu vou orar daqui a pouco por você. Eu vou pegar um copo de água aqui e vou orar para que através desse momento de fé as coisas começam a acontecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você não tem o copo de água nesse momento, vai lá até a talha, vai na moringa, vai lá na torneira, pega a sua água lá, né? Você pode até achar de engraçado, o importante é que você pegue um copo de água. Não tem copo? Pega a caneca mesmo, traz aí, porque nós vamos orar para você ser abençoado, para você ser restaurado, porque Jesus Cristo está tendo um encontro pessoal, individual, e com a tua família. Ele vai fazer milagre na sua casa este dia, nesse momento. Você está com seu copo de água aí agora? Já pegou? Se não, corre lá, dá tempo. Eu vou orar. Essa água cura? Não, nós vamos depositar a fé na água, mas é a fé que essa água simboliza o Espírito Santo. O óleo não simboliza o Espírito Santo? Simboliza o vento também, mas não dá para pôr vento aqui. Então tem água, e você vai agora comigo, né? Nesta mesma fé, nós vamos orar por esse copo de água, e o milagre vai entrar na sua vida, seja na tua alma, seja no teu corpo, seja no teu espírito. Agora, pega esse copo de água, segura firme na sua mão, quer em pé, quer sentado, como você puder. Segura aí que eu vou fazer uma oração. É momento de oração, momento de reflexão, é momento da meditação, de entrarmos na presença de Deus para fazer as petições que precisamos para sermos abençoados. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, neste momento tão importante de oração, que Jesus Cristo sempre nos ensinava, Ele sendo Filho de Deus e o próprio Deus, Ele sempre que estava diante de uma luta, uma necessidade, ou mesmo não precisando, Ele se retirava, ia para os Montes das Oliveiras, Ele se retirava para um lugar separado, porque ali Ele tinha um contato com o Senhor. Então, neste momento de intimidade com Deus, nós oramos, nós agradecemos, nós consagramos este copo de água, Senhor, para que quando este que está nos assistindo com esse copo na mão, quando ele tomar essa água, ele possa receber o toque do Espírito Santo, ele possa receber o bálsamo de Gileade, ele possa receber a transformação, uma renovação que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Deus, eu oro em favor dessas vidas que precisam de se reconciliar contigo, conhecedores da palavra que estão afastados, essas vidas que não tinham conhecimento, mas lhes foram apresentados o Senhor Jesus esta noite. Eu oro e consagro essa água para que o Senhor entre com provisão em cada lar que agora está com a TV nos assistindo, em nome de Jesus. Toma essa água comigo agora. Graças a Deus. Como é que você se sentiu? Tomou água? Sentiu um refrigério? Além do líquido descer, você sentiu a presença do Espírito Santo? A nossa oração foi para isso. Nós não tomamos essa água simplesmente para matar a nossa sede, mas essa água, ela simboliza a presença do Espírito Santo na nossa alma e no nosso espírito. E quando nós profetizamos que algo vai acontecer, pela fé que o nosso Deus nos ensina a cada dia através da palavra, significa que nós passamos a ter mudança de vida, passamos a progredir diante de Deus, e nessa condição não tem como não sermos vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele disse assim, que não pensa que no mundo não tereis aflição,
Mas lá no final do versículo ele fala, mas sabe de uma coisa? Eu venci o mundo. E se Jesus Cristo é o vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele permitiu sim, e permitiu algumas vezes que os homens desde que vêm lá do nascimento, do Éden, que homens fracassaram durante todo o período da lei e também depois. É por isso que Ele manda Jesus Cristo, né, até a terra. Mas o nosso Deus, Ele sempre esteve ali apto a restaurar o homem. Nós vamos ver homens que não aceitaram, na verdade, a própria salvação, Judas, Saul. Mas tem homens que, apesar de terem falhado, vamos citar no caso Sansão. Sansão descia sobre ele o Espírito Santo de tal forma que diz que descia possantemente. Ou seja, o escritor, o autor da Bíblia aqui, através do Espírito Santo, ele não tinha palavras. Então o que ele falava? Descia, apossava-se possantemente, de tal forma que era imensurável. Mas, no entanto, o que Sansão fez? Sansão, ele desprezou o Espírito Santo. E de um homem que, quando estava cheio do Espírito Santo, com a queixada de jumento, ele derrotou 1000, ele passa a ser depois o quê? Uma pessoa derrotada. Furaram seus olhos, os filisteus furaram seus olhos. E fizeram dele um verdadeiro palhaço. Mas Sansão, e no último instante, ele levou os seus olhos para os céus, como diz o Salmo 121, de onde vinha o socorro. O que aconteceu? O nosso Deus deu a ele a última oportunidade. Ele até morreu naquele instante, mas ele juntou as colunas daquele local, daquele palácio, e ele, com a força do Espírito Santo, a oportunidade que Deus ali deu para ele, derrubou, e a partir dali, diz que naquele dia morreu mais gente que em toda a vida de Sansão. Então, que você seja uma dessas pessoas, que ainda que você tenha, por um momento, estado parado diante da obra que Deus colocou, Ele quer te restaurar, para você ser também um vencedor. Bem, nós estamos encerrando o programa. Agora aqui deixar o endereço da igreja, onde eu estou pastoreando, aqui em Piracicaba, na Vila Fátima. É na rua 12 de outubro, no número 120, o telefone é 3413-4042. Vai estar passando, né, no rodapé aqui, todas as informações da igreja, né? Nós temos cultos ali, às terças-feiras, são cultos quinzenais, de grupos de homens e mulheres. Quartas-feiras, às 14h30 e às 19h30, culto de libertação, onde ali nós pregamos a palavra e pessoas são curadas, restauradas. Sexta-feira, um grande culto de oração, de busca do Espírito Santo. Sábado, culto de jovens às 19 horas. E nós temos também no domingo, às 7h30, o culto matinal ali, né? E depois às 19 horas. E a escola bíblica dominical de ensinamento, ela acontece logo após o culto de domingo, por volta das 9 horas. Não perca esta oportunidade de estar conosco. Eu, pessoalmente, quero te receber, quero te dar uma palavra de conforto, eu quero orar por você. Eu vou no monte, o ano passado eu fiz cerca de 200 dias de monte. Eu, pastor César, pastor Paulo, somos homens que vivemos sempre orando no monte. Eu estou novamente no monte, eu quero receber um pedido seu, que eu quero levar naquele monte para orar por você. E Deus vai bradar do céu, Ele vai entrar com provisão na tua vida. Ah, você não tem problema, mas seu marido tem, seus filhos, leva o nome dele para mim, lá na Vila Fátima, lá na rua 12 de outubro 120, que eu vou estar com o seu nome lá. Nós vamos estar bradando, esses pastores que eu disse, nós vamos estar bradando pela tua família, intercedendo pela tua casa, e você vai ver esse Deus maravilhoso, esse Deus que você ainda vai de ter um verdadeiro encontro, e você vai testemunhar numa das igrejas, isso que Deus está fazendo. Eu quero estar do seu lado, eu quero ser o seu testemunho nesse caso, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado pela oportunidade, por ter ficado todo esse tempo aí, me vendo, ouvindo as palavras que Deus enviou. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e a partir de hoje aconteça algo de novo na sua vida, em nome de Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo. Deus abençoe. Você acabou de assistir o programa A Hora é Agora, uma realização da Igreja do Evangelho Quadrangular Paulista.